Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre lesão e morte celular. Vamos lá? Para começar, é importante que nós entendamos que nossas células são expostas a agentes lesivos, a situações estressantes, a agentes agressores. Esses agentes eles podem ser tanto extrínsecos, agentes como agentes ambientais, como um patógeno, variações climáticas, variações de pressão, mas também agentes intrínsecos, como distúrbios do sistema imunológico, distúrbios genéticos. E esses agentes, eles vão atuar nas células e as células têm um caminho da adaptação, que é a primeira coisa que as células vão tentar fazer. E se vai ou não ocorrer adaptação vai depender da intensidade do agente agressor, do tecido que está sendo exposto àquela agressão. Às vezes, uma célula que passa por muito tempo por uma situação de adaptação, ela pode acabar degenerando, passando por um outro tipo de lesão reversível. E nas degenerações, a gente vai ter o acúmulo de substâncias dentro das células. Então, a degeneração mais comum é a tumefação celular, que ela geralmente decorre de uma situação de hipóxia. E aí, como a gente tem hipóxia, as bombas não funcionam direito, a bomba de sódio e potássio não funciona direito, retém sódio que acumula água, mas existem outras degenerações, como degeneração hialina, degeneração gordurosa. E às vezes, a partir de uma situação de degeneração, a gente tem a lesão irreversível, porque o agente agressor persiste e o corpo não consegue mais nem se adaptar, nem ficar apenas em degeneração, e a gente tem uma evolução para uma lesão irreversível, que é a morte celular. Mas se o agente agressor ele é muito intenso, ou se o tecido, o organismo que foi exposto é muito sensível, a gente pode ter direto lesão irreversível. A lesão irreversível ela é dividida em apoptose, que é a morte celular programada, e a necrose. A necrose é uma morte sempre patológica que acomete um conjunto de células do tecido. Para que a gente entenda a lesão, é importante que a gente entenda o mecanismo. O que acontece? Como é que acontece essa lesão? A lesão celular vai acontecer dependendo do estímulo nocivo, da intensidade desse estímulo, do tipo de estímulo, da duração desse estímulo, se ele dura pouco tempo, se ele persiste por muito tempo, e da capacidade de adaptação do tecido, do organismo, ou seja, da adaptabilidade do organismo. Dependendo dessas variáveis, a gente vai ter alterações bioquímicas. E quais são os mecanismos bioquímicos que vão ser alterados? A gente pode ter alteração a nível da mitocôndria, dano mitocondrial, da entrada de cálcio dentro das células, dano à membrana e proteínas mal dobradas. E o dano ao DNA também. No caso do dano da mitocôndria, o maior problema é que a mitocôndria é responsável pela síntese de ATP. Se a gente tem dano à mitocôndria, a gente tem depressão da síntese de ATP. E o ATP ele é muito importante para a maioria das atividades celulares, já que a maioria das atividades são ativas, né? E aí necessitam de ATP. Então, se eu não tenho ATP, vários mecanismos celulares não vão funcionar de maneira adequada. Por outro lado, a gente também tem a questão da mitocôndria ser responsável ser uma das responsáveis pelo controle dos radicais livres, principalmente as espécies reativas do oxigênio. Então, se a gente tem dano mitocondrial, a gente tem um aumento das espécies reativas do oxigênio. E qual é o problema de aumentar radical livre? Radical livre tem um elétron desemparelhado. O fato dele ter um elétron desemparelhado faz com que ele reaja com outras moléculas, alterando a forma dessas moléculas. E a gente já viu que, quando a gente tem alteração da forma, a gente tem alteração da função. Tudo tem a função que tem por causa da forma que tem. Se eu altero a forma, eu altero a função. Então, quando um elétron desemparelhado do radical livre se liga a uma molécula, fazendo com que essa molécula seja alterada com relação à sua forma, vai ter alteração da função. Dependendo qual é a molécula, isso pode levar à morte celular. Por exemplo, se eu estou falando da alteração do DNA. DNA é a coisa mais importante que a célula tem. Alterou o DNA, talvez altere a função e aí a gente pode ter a morte. Mas além de alterar o DNA, a gente pode ter alteração dos fosfolipídios de membrana, das proteínas do citoesqueleto, ou seja, alteração dos componentes celulares. Outra questão importante é a questão do cálcio. O cálcio, ele é um íon muito importante, que tem muita atividade, muita função celular. Mas o cálcio, ele nunca vai ser liberado no citoplasma e vai ficar lá. Por quê?
Quando o cálcio ele permanece no citoplasma, ele ativa enzimas líticas. Sempre que a célula precisa de cálcio no citoplasma, ela libera e depois recolhe e guarda nos locais de armazenamento da célula, principalmente a mitocôndria e o retículo endoplasmático liso. No caso da entrada excessiva de cálcio, a gente pode ter por dois mecanismos. Ou porque a membrana citoplasmática está deixando entrar cálcio, ou porque as reservas de cálcio perderam o controle e liberaram o cálcio. Como, por exemplo, acontece com o dano mitocondrial. Acabei de falar, o cálcio é guardado na mitocôndria. Então, se eu tenho um aumento da permeabilidade mitocondrial, eu vou ter um aumento do cálcio citoplasmático. O aumento do cálcio citoplasmático ativa enzimas líticas, enzimas que têm substratos celulares. E essas enzimas vão destruir esses substratos e com isso a gente vai ter a destruição da célula. Além disso, a gente tem a questão do dano à membrana. Como eu falei, tanto a membrana citoplasmática como a membrana dos lisossomos. No caso da membrana citoplasmática, o problema é que a gente vai ter a perda da integridade e liberação dos componentes celulares. Já no caso dos lisossomos, a gente vai ter a perda de integridade também com liberação das enzimas lisossomais. Se o ambiente da célula está ácido, aí essas enzimas vão ser ativadas e aí a gente vai ter também destruição, porque essas enzimas também têm substratos celulares. São proteases, são fosfolipases, são DNases e aí com isso saem destruindo os componentes celulares. E com relação às proteínas mal dobradas e ao dano do DNA, é porque nessas duas situações a gente tem a ativação da apoptose. Porque tanto o dano ao DNA quanto as enzimas mal dobradas ativam a apoptose e aí a apoptose mata a célula. Então agora vamos falar um pouquinho sobre cada um desses danos, tá? Primeiro, o dano mitocondrial. Como eu falei para vocês, o dano mitocondrial geralmente vai acontecer em uma situação de isquemia. Então, eu vou ter isquemia, consequentemente, vou ter diminuição da oxigenação e diminuição da fosforilação oxidativa, respiração aeróbica. Isso vai levar à depressão do ATP. Essa depressão do ATP vai ativar vários mecanismos. Esses aqui são os principais. Por exemplo, diminuição da atividade da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é uma bomba que depende de ATP. Depende de ATP para expulsar sódio e colocar potássio para dentro. Se eu não tenho ATP, a gente não tem essa expulsão do sódio. E o sódio começa a se acumular dentro da célula, ok? E o acúmulo do sódio faz com que tenha um acúmulo de água. E esse acúmulo de água vai levar à tumefação celular. E aí a tumefação celular vai fazer com que a membrana eventualmente não resista. E dependendo da situação, a gente pode ter o começo da formação de bolhas na membrana e tudo mais. A gente também tem um problema que é a respiração anaeróbica, a glicólise anaeróbica. Como o corpo não está conseguindo obter energia através da respiração aeróbica, ele recorre à respiração anaeróbica. Qual é o problema disso? Ela produz ácido lático. Esse ácido lático faz com que o pH celular diminua, além de diminuir as reservas de glicogênio. Essa diminuição do pH leva à condensação da cromatina nuclear, principalmente de maneira indireta, já que se a gente está falando do dano celular, a gente viu que os lisossomos eles vão ser afetados. Quando liberam as enzimas lisossomais, as enzimas lisossomais precisam de pH ácido para funcionar. Em uma situação normal, o pH da célula não é ácido. Mas aí, quando as enzimas encontram um pH ácido, o lisossomo rompeu, as enzimas encontraram um pH ácido, aí vai ser perfeito, porque essas enzimas vão conseguir ser ativadas e vão destruir a célula. Por outro lado, a gente também vai ter um problema da síntese de proteínas, porque o retículo endoplasmático rugoso vai desprender os ribossomos e esse desprendimento vai fazer com que ele não consiga exercer a sua função de síntese proteica, ok? No caso do cálcio, como eu falei para vocês, o cálcio ele não deve ficar livre dentro da célula. Então, ele é armazenado ou na mitocôndria ou no retículo endoplasmático liso. Mas em algumas situações a gente pode ter um agente lesivo que tanto vai levar à entrada excessiva de cálcio, como a liberação do cálcio dos compartimentos celulares. Isso faz com que o cálcio ative enzimas que têm substratos celulares. Por exemplo, fosfolipases destroem fosfolipídios, proteases vão destruir as proteínas, e ambas vão causar dano tanto à membrana celular como ao citoesqueleto. Endonucleases vão destruir o DNA. E
A gente também vai ter ATPases, que vão levar a uma depressão de ATP ainda maior, já que a gente já estava tendo depressão de ATP por causa da alteração da permeabilidade mitocondrial. Os radicais livres, eles são produzidos normalmente dentro da célula. O problema é quando eles se acumulam. Eles são produzidos, por exemplo, em situações normais como a respiração mitocondrial. Mas a célula, ela tem mecanismos para neutralizar os radicais livres, como, por exemplo, as substâncias antioxidantes, algumas enzimas. O problema é quando a gente tem um desequilíbrio, ou um aumento muito grande na produção de radicais livres e os antioxidantes não dão conta, ou uma deficiência nos antioxidantes e os radicais livres começam a se acumular. Em qualquer uma dessas duas situações, a gente vai ter um acúmulo de radicais livres que vai causar o estresse oxidativo. Os radicais livres podem ser produzidos por radiação, por substâncias tóxicas, pela lesão por reperfusão. E os principais radicais livres produzidos são as espécies reativas do oxigênio, como, por exemplo, o superóxido, o peróxido de hidrogênio e o radical hidroxílico. Esses radicais livres, eles causam dano a componentes celulares, como, por exemplo, os fosfolipídios de membrana na peroxidação lipídica. E isso vai causar um dano à membrana que vai perder a sua integridade. Mas também a gente pode ter dano às proteínas celulares. E aí a gente pode ter proteínas quebradas ou mal dobradas. Vários componentes celulares são proteicos, como, por exemplo, o citoesqueleto. E aí também a gente pode ter dano à célula. E a gente também pode ter dano direto ao DNA, o que pode causar as mutações que podem culminar inclusive com o câncer. Com relação à membrana, o problema é quando a gente tem defeitos na integridade dela. Esses defeitos eles podem ser ocasionados pelas espécies reativas do oxigênio, que vão causar a peroxidação lipídica, pela diminuição do oxigênio, que vai fazer com que a gente não tenha energia para fazer a reacilação e síntese dos fosfolipídios. E com isso a gente vai ter perda dos fosfolipídios de membrana. A gente também vai ter o problema do aumento do cálcio citosólico. Ele vai ativar fosfolipases que degradam os fosfolipídios, quebrando os fosfolipídios na membrana. E a gente também tem a ativação das proteases, que causam dano ao citoesqueleto. E você pode estar se perguntando, o que é que o citoesqueleto tem a ver com isso? O citoesqueleto coloca cada coisa em seu lugar e conecta as estruturas celulares. Com isso, ele faz com que a membrana fique presinha. Se a gente perde o citoesqueleto e essa membrana já está perdendo fosfolipídios, aí ela vai perder completamente sua integridade e os componentes celulares vão ser perdidos, tá? Então, com isso, a gente vai ter o dano à membrana. Então, agora vamos tentar resumir tudo o que a gente viu. A gente tem agentes, que podem ser agentes tóxicos, a privação do oxigênio, vírus, fungos ou bactérias e os radicais livres. Esses agentes, eles vão ser agentes agressores, que vão agir nas células e em mecanismos celulares, como, por exemplo, a fosforilação oxidativa, que é responsável pela produção de ATP. Se a gente tem problema nessa etapa, a gente tem depressão na síntese de ATP. Isso vai levar, por exemplo, à perda da permeabilidade seletiva da membrana e também outros desvios, como a alteração por falência da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio estava expulsando o sódio e colocando o potássio para dentro. Quando ela não funciona, o sódio começa a ser retido dentro da célula, o potássio vai começar a ser difundido. A gente vai ter um influxo de água pelo acúmulo de sódio, a água segue o sódio, e a gente vai ter dilatação do retículo endoplasmático, também tumefação da mitocôndria, vários compartimentos celulares que são dependentes de membrana, também vão acumular água. A isso nós chamamos de tumefação celular, ok? A gente também pode ter falência da bomba de cálcio, e a gente falou que a bomba de cálcio ela é responsável por guardar o cálcio nos compartimentos celulares e por expulsar o cálcio da célula. Se a gente não tem essa bomba funcionando, o cálcio se acumula dentro do citoplasma. A gente vai ter um aumento do cálcio citoplasmático, do aumento do cálcio intracelular. Isso ativa enzimas líticas, que têm substratos celulares, como por exemplo, fosfolipases, lesão na membrana celular. ATPases causam uma depressão ainda maior do ATP. Proteases degradam proteínas como, por exemplo, as proteínas do citoesqueleto. Endonucleases vão fragmentar a cromatina, certo? E a gente também tem um problema
do aumento da respiração anaeróbica, tá? Esse aumento da respiração anaeróbica vai acabar com as reservas de glicogênio, vai fazer com que seja acumulado o ácido lático. Esse ácido lático diminui o pH, e essa diminuição do pH vai fazer com que a gente tenha separação dos ribossomos do retículo endoplasmático, que diminui ainda mais a síntese proteica, e também deixa o citoplasma ácido e suscetível às enzimas lisossomais. Com isso a gente tem a deposição lipídica, que forma as figuras de mielina, que a gente vai ver mais na frente. Tudo isso, esse efeito, se ele é passageiro ou se o tecido resiste, aí a gente vai ter lesão reversível, ok? E aí a célula pode se recuperar. Mas se esse efeito ele é persistente ou se a célula é muito sensível, aí a gente vai ter lesão irreversível. E aí não tem mais como recuperar, porque a lesão irreversível é a morte celular. Então vamos dar um exemplo para contextualizar a lesão reversível e irreversível. Imagine a situação de isquemia. Vamos dar um exemplo bem bobinho. Imagine que você amarrou o seu dedo. Se você pega um cordão e você amarra o seu dedo, a princípio, o seu dedo vai passar por situação de lesão reversível. Então, a gente vai ter diminuição do oxigênio, e com diminuição do oxigênio a gente vai ter alteração da fosforilação oxidativa, o que vai levar a uma depressão do ATP. Essa depressão do ATP vai alterar o funcionamento da bomba de sódio e potássio. E isso vai levar a um aumento da água, porque aumenta o sódio dentro da célula e o sódio atrai a água. Isso acaba fazendo com que a célula sofra tumefação celular, perda de microvilosidade, formações de bolha a nível de membrana citoplasmática, tumefação do retículo endoplasmático e as figuras de mielina, que são aglomerados de restos de fosfolipídios. Além disso, a gente também vai ter um aumento da glicólise, da respiração anaeróbica, o que acaba com as reservas de glicogênio, faz depressão das reservas de glicogênio e também diminui o pH celular. Essa diminuição do pH celular pode levar à condensação da cromatina. Outros defeitos que podem acontecer são o desprendimento dos ribossomos, né? E aí com isso eu tenho uma diminuição da síntese de proteínas e também posso ter um depósito de lipídios, principalmente se a gente está falando de células que são responsáveis por metabolizar lipídio. Observem que tudo isso aqui é reversível. Enquanto a célula está nesse ponto, ainda não aconteceu a morte celular, ainda dá para recuperar. Mas chega um momento em que a célula ultrapassa uma linhazinha, que é chamada de ponto de não retorno, que os livros até não chegam a um consenso de o que determinaria esse ponto de não retorno. Vários livros dizem que é a lesão da membrana, outros dizem que é a lesão nuclear, outros dizem que é perda das mitocôndrias. Então esse ponto de não retorno ele não está completamente esclarecido. Mas uma vez que a gente tem um ponto de não retorno, a gente vai ter lesão da membrana, e aí vai perder fosfolipídio, vai alterar o citoesqueleto, vai ter aumento dos radicais livres, degradação dos lipídios. Isso faz com que as enzimas lisossômicas sejam ativadas, principalmente pelo influxo de cálcio, e também vai lesionar ainda mais os componentes celulares. Esse cálcio pode ser oriundo principalmente das mitocôndrias. Essas lesões vão também levar à liberação intracelular de enzimas lisossômicas. Lembra que a gente falou? O lisossomo, as enzimas lisossômicas precisam de pH ácido. E agora o pH está ácido. Perfeito, então, para que elas funcionem. E aí elas vão pegar e vão digerir os componentes celulares, fazendo com que haja uma diminuição da basofilia, ou seja, essa célula vai ficar com citoplasma eosinofílico, porque o citoplasma vai ficar ácido. E a gente vai ter alterações nucleares, que a gente vai ver que são picnose, cariorrex e cariólise. Digestão das proteínas. Então, observe que a célula vai ficar toda lesionada. E aqui, nesse ponto, a lesão é irreversível. A gente tem morte celular. E histologicamente? Como é que a gente diferencia histologicamente uma lesão reversível de uma lesão irreversível? Aqui a gente tem os túbulos renais. Observem que aqui eles estão íntegros, está tudo bonitinho, os núcleos, tudo certinho. E aqui a gente tem a lesão reversível. Essa lesão reversível é a tumefação celular. Vejam como o citoplasma ele está mais clarinho e parece que tem umas bolhas. Como a gente está falando em água, essas bolhas não vão ter limites precisos, tá?
Por quê? Porque a água é miscível no citoplasma, que é aquoso. Mas com o passar do tempo, essa lesão que a princípio era reversível, ela vai se transformar em uma lesão irreversível. E a principal característica da lesão irreversível, a microscopia óptica, que eu olhei, aí eu tenho certeza, eita, é irreversível, não tem mais o que fazer, é a perda do núcleo. Observem que nessa lesão aqui, a gente tem destruição nuclear, a gente tem perda da integridade do núcleo. A gente tem as lesões que são chamadas de picnose, cariorrex e cariólise. E essas lesões nucleares, elas caracterizam a irreversibilidade. Além disso, vejam que o citoplasma está eosinofílico. Aqui, nesse daqui que ele está íntegro, observe que tem umas areazinhas onde vocês conseguem ver alguma basofilia no citoplasma. Quando a gente vem para o lado de cá, ele fica mais eosinofílico, ele fica mais rosado. Com o passar do tempo, ele pode ficar mais uniforme e ainda mais eosinofílico, com a progressão da lesão, tá? Agora vamos falar de necrose. A necrose, ela é um conjunto de alterações morfológicas que seguem a morte celular em um organismo vivo. Ou seja, depois que a gente teve a morte celular, as alterações morfológicas que acontecem ali, a gente denomina de necrose. Tanto é que a gente vai ver que, dependendo de como essas alterações elas se expressam, a gente pode ter diferentes padrões de necrose. A necrose ela é sempre patológica. Ela é a perda da integridade, ela acontece principalmente por causa da perda da integridade e extravasamento dos conteúdos celulares. Nesse extravasamento, a gente também vai ter extravasamento de enzimas que vão lesionar as células vizinhas. É por isso que a necrose ela nunca comete apenas uma célula, ela comete uma região do tecido. E a necrose frequentemente combina com inflamação, porque esses conteúdos celulares despertam uma resposta inflamatória, uma reação inflamatória. E ela é morfologicamente caracterizada pelas alterações citoplasmáticas de eosinofilia e as alterações nucleares, que são a picnose, cariorrex e cariólise. Então aqui a gente vê uma imagem, uma célula normal. Ela foi submetida a uma situação estressante. Se ela consegue se recuperar, beleza. Mas se ela não consegue se recuperar, aí a gente vai ter a lesão progredindo e a gente vai ter a necrose, tá? Então a gente vai ter tumefação do retículo endoplasmático e da mitocôndria, formação de bolhas a nível da membrana citoplasmática e, eventualmente, a gente tem um rompimento da membrana citoplasmática, liberação do conteúdo que vai estimular, eventualmente, um processo de inflamação. Então, a necrose aqui, ela está caracterizada. E como é que a gente caracteriza? Quais são as características dessa lesão irreversível denominada necrose? A gente vai ter depressão do ATP grave e vai ter uma lesão grave à membrana citoplasmática. Isso é irreversível e a célula perde a sua função. Inclusive, várias literaturas caracterizam a morte celular como perda irreversível das funções celulares. Essa perda vai levar a alterações funcionais que foram decorrentes de alterações morfológicas. E, no final das contas, a gente tem lise da célula, lise da membrana, extravasamento dos constituintes da célula, extravasamento dos componentes celulares, uma reação inflamatória adjacente, digestão enzimática que pode acontecer por autólise ou heterólise e desnaturação proteica. As principais características da necrose são justamente a desnaturação proteica e a lesão enzimática, a destruição enzimática. São o que mais caracteriza a necrose. Na necrose, a gente tem um rompimento de todas as membranas. Então, a gente já falou da membrana celular, mas a membrana lisossomal também vai liberar o seu conteúdo. E quando a gente tem ruptura da membrana lisossômica, aí a gente tem extravasamento dos das enzimas lisossomais. E essas enzimas causam digestão enzimática das organelas celulares. Isso quando as enzimas da própria célula digerem a célula, a gente chama isso de autólise. Por outro lado, se as enzimas que estão destruindo aquele tecido são oriundas do sistema imunológico, dos neutrófilos, por exemplo, aí a gente chama isso de heterólise, tá? Então, a lise também vai acontecer a nível de membrana celular e isso vai fazer com que a gente tenha um extravasamento dos componentes celulares para o espaço extracelular e até mesmo para o plasma. A presença dessas enzimas no plasma é muito importante porque serve como um marcador. Por exemplo, no infarto, a gente tem vários marcadores celulares, como as transaminases, a lactato desidrogenase, a creatinina quinase, as troponinas. Todos esses são componentes celulares
que na ocasião da ruptura da membrana foram liberados para o meio extracelular e eventualmente acabaram entrando na corrente sanguínea. Esse exemplo que eu estou dando é de infarto, mas a gente tem marcadores para dano neural, a gente tem marcadores para dano hepático, a gente tem marcadores para dano renal, então a gente tem marcadores para vários tipos de danos, para vários tecidos, tá? A morte celular, como eu falei, ela pode ser por autólise ou heterólise. Na autólise, a gente tem liberação das enzimas do próprio tecido. Essas enzimas podem ser hidrolases ou pode ser enzimas que foram ativadas pelo cálcio. Pode ser enzimas lisossomais. Já na heterólise, a gente tem a destruição do tecido por enzimas das células imunológicas, como, por exemplo, os neutrófilos. Chegaram no tecido e liberaram suas enzimas. E aí, quando enzimas do sistema imunológico, das células do sistema imunológico destroem o tecido, a gente tem heterólise. Geralmente, heterólise e autólise acontecem juntas, ok? Mas a gente pode ter predomínio de uma ou de outra. A digestão enzimática das organelas vai levar à dissolução dos constituintes celulares e também a gente pode ter desnaturação proteica. As alterações da necrose podem acontecer tanto a nível citoplasmático quanto a nível nuclear. A nível citoplasmático, as alterações citoplasmáticas vão ser a eosinofilia celular, que acontece principalmente pela desnaturação das proteínas, que atraem a eosina, e aí fica tudo mais corado em rosa, já que a eosina cora em rosa. A gente vai ter também vacuolização citoplasmática, já que a gente teve perda da bomba de sódio e potássio e o sódio está se acumulando e atraindo água. E aí dá um aspecto corroído, um aspecto como se o citoplasma tivesse corroído. A gente também pode ter calcificação distrófica, que é quando os lipídios eles acabam atraindo cálcio, reagindo com o cálcio, e aí a gente tem ali depósitos de sais de cálcio. Já a nível nuclear, a gente tem 3 alterações nucleares: a picnose, a cariorrex e cariólise. A picnose é quando o núcleo ele sofre uma involução, ele diminui de tamanho, ele fica pequeno e ele fica hipercorado, ele fica bem basófilo. Aí a gente chama isso de picnose. E ele reflete a parada da transcrição do DNA e a lesão do DNA. A cariorrex é o começo da fragmentação nuclear. Pela ação das DNases, da endosenonucleases, a gente vai começar a ter a fragmentação do material genético. E aí o DNA vai ser fragmentado. E aí a gente chama isso de cariorrex. E a cariólise é quando ou o núcleo está pálido, ou a cariólise avançada é quando ele desapareceu completamente, porque já foi completamente dissolvido. Então vamos dar uma olhadinha agora nessas alterações nucleares e citoplasmáticas. Como eu falei, as alterações nucleares são o que caracteriza a necrose. Eu tenho certeza que é necrose porque eu estou vendo alteração nuclear. E as alterações podem ser picnose, onde o núcleo ele fica pequenininho, como a gente vê, por exemplo, aqui, núcleos picnóticos. A cromatina fica toda condensadinha e fica bem basofílico. A gente pode ter a cariorrex, que é quando a gente tem o início da fragmentação, né, nuclear, e a gente começa a ver o núcleo sendo fragmentado. E a gente tem a cariólise, que é quando o núcleo fica disperso, a destruição total do núcleo. A cariólise pode ser no comecinho, onde o núcleo vai ficando claro, mas ele ainda não está completamente destruído. E a gente tem a cariólise avançada, que é quando ele foi completamente destruído. Além disso, notem as alterações citoplasmáticas. Notem que o citoplasma ele está mais eosinofílico, às vezes ele fica compactado e aí fica só uma massa rosa, e às vezes ele fica com um aspecto corroído, indicando que a gente está tendo ali a tumefação celular que dá esse aspecto ao citoplasma. As necroses elas podem ser classificadas de acordo com os seus padrões morfológicos. Então, de acordo com um aspecto morfológico, principalmente macroscópico, mas também microscópico, as necroses elas são definidas como coagulativa, liquefativa, caseosa, gordurosa, fibrinoide, gomosa e hemorrágica. Geralmente você não vai encontrar todos esses padrões nos livros. Alguns livros omitem uma ou outra, tá? Mas se você juntar a maioria da literatura de patologia, essas são as necroses que eles vão estar descrevendo. Então eu vou falar agora de cada uma delas. Primeira necrose coagulativa. Das necroses, ela é a mais comum. A principal causa dela é a isquemia, ou seja, teve diminuição do oxigênio, ou teve parada do fluxo sanguíneo, a gente geralmente tem essa necrose.
A principal característica dela é a desnaturação proteica. Várias literaturas referem que nessa necrose a gente tem uma inibição da destruição enzimática com predomínio de desnaturação proteica e não acontece tanta autólise e a isquemia, o fato de ter tido isquemia faz com que as células imunológicas não consigam chegar, pelo menos no início, e aí não tem tanta heterólise, mas eventualmente as células imunológicas vão ter que chegar porque são elas que são responsáveis por limpar o tecido e estimular a reparação ou cicatrização, dependendo do contexto. As alterações microscópicas mais gritantes são as alterações nucleares, picnose, cariorrex e cariólise. E aí, quando você pega um tecido que já tem um tempinho, que a lâmina foi preparada com um tecido que já tinha um tempinho de necrose, aí todas as células vão estar em cariólise, ou seja, a gente não vai ver núcleos nas células. E o melhor exemplo é o infarto do miocárdio, mas o infarto, na maioria dos órgãos, acontece necrose coagulativa. A exceção é o cérebro, que a gente vai falar a respeito dele. Então, aqui a gente tem as alterações macroscópicas e microscópicas na necrose coagulativa. Macroscopicamente, a gente vai ter uma área com um aspecto triangular ou irregular, que vai estar ou branca ou um amarelo pálido, ok? Geralmente fica triangular porque isso vai refletir um vaso. Um vaso, geralmente, ele tem aqui e saem vários vasinhos a partir desse vaso. Quando esse vaso é obstruído, aí o local fica com um aspecto triangular. Então, geralmente é triangular. Mas pode ter outros formatos dependendo de como foi a irrigação ou dependendo da causa dessa necrose. Microscopicamente, a principal característica da necrose é a preservação da arquitetura do tecido. Então, observem, aqui é um rim normal e aqui é um rim com necrose coagulativa. Se você conhece rim, você olha para a necrose coagulativa, você já sabe que é rim. Por quê? Por causa da preservação. Observe. Os túbulos, o formato dos túbulos foi preservado, o formato do glomérulo foi preservado, mas a principal característica é a ausência de núcleo. Observe que todas as células aí, elas estão em cariólise avançada. Os núcleos que eu estou vendo aqui, ó, por exemplo, esse núcleozinho aqui, é de uma célula imunológica, que está chegando para fazer a limpeza, porque eu falei, né? Dependendo da situação, se um tecido morreu, mas o indivíduo está vivo, o sistema imunológico vai chegar ali e vai fazer a limpeza, ok? Então, macroscopicamente, a gente vai ter uma área amarela esbranquiçada com triangular ou irregular, e microscopicamente a gente tem preservação do arcabouço celular, vai ter bastante eosinofilia e a gente vai ter perda dos núcleos ou alguma daquelas alterações nucleares. Aqui está mostrando uma área onde eu tive necrose, isso aí é necrose de tecido muscular, e observem que ela está com infiltrado inflamatório, porque digamos que a pessoa teve um infarto. Teve um infarto, mas a pessoa sobreviveu. Aí aquela área vai ser limpa pelo sistema imunológico e vai cicatrizar. Então as células do sistema imunológico estão chegando com o objetivo de fazer a limpeza da região. Mas notem como essa área de necrose está bem avançada, porque nenhuma das células musculares aqui tem núcleo, não tem nenhum núcleo, indicando que a cariólise é avançada, ó. Essa necrose já aconteceu há um tempinho. Então vamos agora falar da necrose liquefativa. A principal causa da necrose liquefativa é a destruição enzimática. Essa destruição enzimática pode acontecer por infecções, onde os leucócitos vão liberar suas enzimas e vão destruir o tecido por heterólise, mas pode acontecer também por isquemia no sistema nervoso central. O sistema nervoso central é um órgão, um tecido rico em hidrolases. Quando essas células morrem, geralmente essas hidrolases digerem o tecido, e nesse caso a gente vai ter autólise. Às vezes pode ter também um fluxo que causa heterólise, mas geralmente a necrose isquêmica no sistema nervoso central tem predominância de autólise. Outra característica que vai acontecer é as características microscópicas. Então, se a gente tem uma necrose liquefativa por autólise, a gente não vai ver muitos leucócitos, mas a gente vai ver o tecido liquefeito necrótico. Mas se é por heterólise, aí a gente vai ter muitos leucócitos e o tecido liquefeito, ok? O melhor exemplo de uma necrose liquefativa por heterólise é um abscesso. Vamos dar uma olhadinha agora nas alterações macroscópicas e microscópicas. Então, aqui a gente tem uma lesão macroscópica no sistema nervoso central,
onde a gente teve uma necrose liquefativa num acidente vascular cerebral isquêmico. E isso aqui, essa alteração macroscópica aqui, onde a gente vê uma região mole, semifluida ou liquefeita, ela microscopicamente vai ser refletida como isso aqui. Necrose liquefativa proteólica do sistema nervoso central vai ter esse aspecto. A gente não tem grande quantidade por infarto isquêmico, ok? A gente não tem grande quantidade de células imunológicas e a gente tem muita destruição. Isso aqui era substância branca, está completamente destruído. Esses restos celulares não são células imunológicas. Esses restos celulares são restos das próprias células do sistema nervoso central, que elas ficam com esse aspecto, elas meio que viram umas bolinhas que podem ter umas áreas mais claras. Já quando a gente fala de uma necrose liquefativa, onde a gente tem heterólise, aí a gente tem essa imagem aqui de baixo. Nessa imagem de baixo, a gente vai ter bactérias e olha, um infiltrado inflamatório agudo com muitos neutrófilos. Cada pontinho que vocês estão vendo aí é uma célula imunológica, geralmente neutrófilos. E a gente tem a área de necrose, onde a gente também tem destruição das células, destruição do arcabouço celular, lise completa, ok? Então, o que diferencia onde a gente tem prevalência de autólise ou heterólise é que na prevalência de autólise, quando a gente só tem mais autólise e não tem praticamente heterólise, a gente tem ausência de células imunológicas. Quando a gente tem bastante heterólise, a gente tem muitas células imunológicas, tá? Mas nos dois casos a gente tem perda do arcabouço celular com dissolução das células necróticas. Aí você pode estar se perguntando, então eu sempre vou ter necrose coagulativa em uma situação isquêmica, exceto se eu estiver falando do sistema nervoso central. Não, eu posso ter necrose liquefativa. Geralmente, órgãos ricos em proteínas têm necrose coagulativa. Mas, se a gente estiver falando de uma situação de processo inflamatório, eu posso ter necrose liquefativa. Como, olha o exemplo aqui. Ambas as imagens são de rim. Aqui, a gente tem rim com necrose coagulativa. E a gente tem rim aqui numa situação de abscesso. No abscesso, como a gente tem processo inflamatório, essa necrose vai ser liquefativa. Já com relação à necrose caseosa, a necrose caseosa ela recebe esse nome porque macroscopicamente os patologistas acham que ela tem um aspecto de queijo branco, o queijo branco fresco, o queijo Minas, ricota, e aí deram esse nome, porque caseo significa queijo. Ela é um tipo de uma variação da necrose coagulativa. Ela geralmente acontece em processos inflamatórios. E o principal agente que dá esse padrão de necrose é o bacilo de Koch na tuberculose. Então, muitas literaturas dizem que ela é a necrose da tuberculose. Já outras literaturas dizem que ela é uma necrose que prevalece na tuberculose, mas ela também pode ser encontrada em outras patologias, como, por exemplo, por infecções fúngicas, como no caso da blastomicose. Então, nesses casos, a gente vai ter um padrão de resposta inflamatória crônica que no centro a gente encontra uma necrose caseosa. Então, não dá para dizer que ela é exclusiva da tuberculose, mas geralmente ela está envolvida com a tuberculose, já que ela é o principal agente que causa esse tipo de necrose. No caso da tuberculose, o bacilo de Koch, ou o Mycobacterium tuberculosis, ele consegue dar esse padrão porque ele é uma bactéria de difícil digestão. Então, uma resposta inflamatória aguda não mata ele. É preciso desenvolver uma resposta inflamatória crônica, que mesmo assim, às vezes, não consegue matar ele. Muitas vezes, a resposta inflamatória crônica destrói o pulmão todo e não consegue matar a bactéria. Então, vamos dar uma olhadinha nos aspectos macroscópicos dessa necrose, da necrose caseosa. Ela geralmente se apresenta como uma massa amorfa esbranquiçada, sem brilho, com consistência friável, aspectos de massa de queijo branco fresco. E, como eu falei, o principal agente é a tuberculose, mas também está envolvida com vários agentes fúngicos, como paracortioidomicose e histoplasmose. Já microscopicamente, o que a gente encontra é uma massa eosinofílica, ou seja, uma massa corada em rosa, com restos nucleares fragmentados e perda dos contornos celulares e um infiltrado inflamatório crônico em volta, do tipo granulomatoso. Então, isso aqui, gente, é infiltrado inflamatório granulomatoso em volta. E no centro do infiltrado, essa área eosinofílica é a necrose caseosa, tá? Então, em volta da necrose caseosa,
a gente tem infiltrado inflamatório crônico. E aqui a gente tem necrose caseosa, essa massa eosinofílica. Macroscopicamente, ela vai ter um aspecto esbranquiçado, que os patologistas consideram como aspecto de queijo branco fresco. E a necrose gordurosa? A necrose gordurosa, ela também é uma necrose especial, ela não é uma necrose comum. Ela geralmente acontece ou por extravasamento de enzimas pancreáticas, que essas enzimas elas extravasam, caem na região abdominal e interagem com a gordura, digerindo essa gordura. E essa ação das enzimas, junto com o cálcio que acaba chegando na região, forma um processo de saponificação. E ela também pode acontecer por traumatismo do tecido adiposo, onde as enzimas lisossomais também podem causar esse processo de saponificação. Os adipócitos normais são destruídos pela liberação das enzimas digestivas e essas enzimas vão liquefazer o tecido, vão liquefazer as estruturas celulares e essas estruturas elas acabam atraindo o cálcio e aí a gente vai ter ali precipitados de sais de cálcio e esse processo é chamado de saponificação. O mesentério de pacientes com pancreatite aguda mostra áreas esbranquiçadas correspondentes aos focos de esteatonecrose. Já que a necrose gordurosa também pode ser chamada de esteatonecrose, não confundir com a esteatose, que é um processo reversível onde eu tenho um acúmulo de gordura em células que metabolizam gordura. Aqui é destruição, é morte das células que armazenam gordura. Então a célula que está morrendo aqui é um adipócito. Lá na esteatose, a célula que estava acumulando gordura era um hepatócito. Então, notem a diferença, ok? E como é que são as características macro e microscópicas dessa lesão? Macroscopicamente, a gente vai ter pontos esbranquiçados, depósitos esbranquiçados com aspecto de giz branco, ou pingo de vela, que é isso aqui, ó, vejam, esses depósitos esbranquiçados. E microscopicamente, a gente tem perda do arcabouço celular com contornos imprecisos das células que estavam armazenando gordura. E em volta, a gente pode também ter um processo inflamatório, tá? Então, observem aqui, ó. Como é que eu sei? Como é que eu não vou confundir isso com a esteatose? Essas células, pelo fato de elas estarem mortas, elas não têm núcleo. Ou então, elas têm picnose cariorrexicariólise. E aí, isso ajuda a gente a diferenciar da degeneração gordurosa, porque realmente, histologicamente, é bem parecido. E a necrose fibrinoide? A necrose fibrinoide é uma necrose que tem sido descrito na literatura mais recentemente. É uma forma especial de necrose também, geralmente observada nas reações imunológicas que vão envolver os vasos sanguíneos. Esse padrão de necrose ocorre tipicamente quando complexos de antígeno e anticorpo são depositados na parede das artérias. E aí, esses depósitos de imunocomplexos, eles vão se combinar com a fibrina, que é liberada para a região, e dão um aspecto fibrinoide, que é um aspecto eosinofílico, que é isso aqui que a gente está vendo, ó. Então, aqui a gente tem um vaso sanguíneo. Observe que a parede desse vaso sanguíneo não está normal, está alterada. E nessa região, a gente tem a necrose fibrinoide, tá vendo? Onde a gente tem esses depósitos eosinofílicos. A necrose gomosa, também pode ser chamada de necrose sifílica, ela também é uma variação de uma necrose coagulativa. Só que aqui, enquanto a necrose caseosa era peculiar da tuberculose, aqui ela é peculiar da sífilis. Ela tem um aspecto uniforme e elástico, semelhante a uma goma, e microscopicamente ela vai precisar de uma coloração específica como o PAS para ser identificada, certo? Então aqui no PAS a gente consegue identificar as áreas de necrose gomosa ou sifílica. Já a necrose hemorrágica é a necrose mais fácil. É quando eu tenho uma área isquêmica que foi coberta por sangue. Eu não estou conseguindo ver o que está embaixo e eu digo que é necrose hemorrágica. E geralmente embaixo da necrose hemorrágica a gente tem necrose coagulativa, tá? Então a gente pode ter necrose hemorrágica em órgãos, principalmente que tem circulação dupla. Que aí uma área ficou isquêmica, mas aí a outra área sobrecarregada rompeu o sangue, deu hemorragia. Isso é muito comum no pulmão, na necrose do acidente vascular cerebral hemorrágico, também pode acontecer a necrose hemorrágica. Microscopicamente a gente vai ver células sanguíneas, né? Então. E é isso, pessoal. Essa foi a bibliografia dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau.